Eu vou ler um trecho do que está escrito por boca do profeta Miqueias, no capítulo 5. Eu só vou ler o final por causa do nosso tempo. A partir do versículo 11. Versículo 10. No capítulo 4 está escrito: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam aos nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhes entendem o plano que as ajuntou como feixes na ira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ti ferro, o teu chifre de bronze, as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora junta-te em tropas, ó filha das tropas, por se há sítio contra nós, ferirá com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Quando ouvimos falar em Belém, possivelmente era muito pequenos. Uma das primeiras lugares que ouvimos falar de Israel quando nascemos foi Belém, Nazaré, Jerusalém. Se nós nascemos num lar cristão, seja ele católico ou evangélico, nós aprendemos logo sobre o pastor, sobre as ovelhas, sobre Israel, sobre o Deus de Israel. Mas quando nós vemos essa palavra, todo o capítulo 4, que Deus fala por boca do profeta Miqueias, nós vemos, hoje lendo o capítulo 5, que Belém surge assim como um grito no meio de tudo. E de uma hora para outra, sem que ninguém imagine, o profeta grita: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso nos mostra o plano de Deus total para Belém. Mas aqui fala algo que vem direto a nós, porque estamos aqui no 3º Congresso de Mulheres. Mulheres. E o tema este ano é exatamente procurando o sentido do sofrimento. Vitoriosas no sofrimento, sobre o sofrimento e não derrotadas pelo sofrimento. Então, aqui nós podemos ir lá atrás, na vida de uma mulher onde nasceu o nome Judá. Nós vamos buscar isso na casa de Labão, que tinha 2 filhas. E Jacó foi ali ainda Jacó. E quando olhou para as 2 primas, viu Raquel e viu Lia. Mas a Bíblia diz que a mais nova era formosa de semblante e de porte, ao passo que a mais velha tinha os olhos baços. A mais velha não era feia, a Bíblia diz. A mais velha não era um tribufu, ela tinha os olhos baços. E ele trabalhou, e ele conquistou o direito de se casar. Mas no dia do casamento, Labão, como uma ordem da terra, passou Lia para a tenda de Jacó. E Jacó coabitou com Lia.
E ao amanhecer do dia, viu que Lia não era Raquel e disse a Labão: que é isto que tu fizeste comigo? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, olha o que tu me fizeste. E Lia passou por aquela humilhação. Lia passou pela dor de ser preterida, abandonada na manhã seguinte da lua de mel. Ela era uma moça, ela era uma virgem, à espera que o pai desse para ela o marido, e o pai tinha dado. E Labão disse para ele: olha, não é assim que na nossa terra. Dá-se a segunda sem que a primeira tenha casado. Se tu queres verdadeiramente Raquel, tu trabalharás mais 7 anos. Passando a semana do teu casamento com Lia, levarás Raquel pelo trabalho de 7 anos. E a Bíblia diz nesse texto: e Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. O que você faria se você de uma hora para outra soubesse que seu marido é apaixonado por uma mulher mais linda e mais jovem do que você? Você diria: o casamento acabou. Não tem esperança, não há como lutar. Lia segurou na mão do direito que Deus lhe deu. A Bíblia diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Lia lutou. Lia entrou com o direito de esposa e lutou diante do tribunal certo. E Lia lutou ao lado de Deus. E a Bíblia diz que ela concebeu e ela tinha uma noção exata. Não é o marido que dá filhos, é Deus. O marido se deita comigo, mas quem faz o filho é Deus. Isso é lindo nas mulheres da Bíblia. Você vê Ana. Ana foi pedir um filho a Deus. Ela não pediu a Elcana, ela pediu a Deus. E inclusive escolheu o sexo e Deus deu. Lia engravidou. E quando ela engravidou, ela diz: oh, o Senhor me atendeu na minha aflição. E o nome do meu filho será um tributo a Deus dos aflitos. O nome dele será Rúben. Rúben significa o Deus que atende o coração do aflito. O Senhor me deu. Nasceu Rúben. Vem o segundo filho. A Bíblia diz que ela concebeu de novo. E disse: soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Então dava a ele o nome de Simeão, porque Simeão significa Deus daqueles que são desprezados. Outra vez, concebeu, e agora, desta vez, ela disse: se unirá mais a mim o meu marido. Por isso deu a ele o nome de Levi, que significa o Deus da união do casal. E aí, ela engravidou a 4ª vez. Ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. O nome desse será louvor. Judá. Nós vemos que cada filho de Lia era um tributo de louvor ao Deus que dá o filho. Então esse nome, Judá, vem por um grito de louvor e de gratidão. E por isso nós vemos que, embora Judá tenha feito muitas coisas erradas, Judá se mantém como o nome do louvor. Esta terra toda de Judá. Nesta terra de Judá, Deus escolhe para que o seu filho nascesse. Belém Efrata é cidade de Judá. Nós conhecemos alguns belemitas famosos. Jessé foi um belemita famoso, onde Deus mandou Samuel vir aqui e escolher dentre os filhos de Jessé um para ser o rei de Israel. E contra a visão de Samuel e contra a visão de Jessé, foi encontrado Davi, o pastor. Também encontramos aqui Boaz.
mas principalmente encontramos aqui a história de José. José, lá na cidade de Nazaré, tão pequena, ainda menor. José era judeu, José era da tribo de Judá, Maria também. Então nasce do ventre de uma judia, de uma mulher judia, o Filho de Deus. Mas ela teve que vir aqui. Quem diria que quando César Augusto ordenou o censo, ele estava sendo dirigido pela mão poderosa de Deus. César Augusto ordenou o censo sem saber que ele estava obedecendo uma ordem maior, porque era a hora de Deus subir para que seu filho nascesse aqui em Belém. Ele já tinha avisado por boca do profeta Miqueias. E agora nós vemos que César Augusto, ordenando o censo, José tem que subir para cá. E quando eles chegam aqui, a Bíblia diz que não havia lugar para que José pudesse entrar com Maria numa pousada daquela época. Mas havia um lugar onde hoje nós temos garagens nos hotéis para guardar o nosso carro. Naquela época eles tinham a estrebaria, porque todo mundo vinha de burrinho ou de cavalo. Então tinha que ter lugar com palha para os animais comerem, lugar para eles beberem água, principalmente para dormirem. E como tinha palha para os animais, o homem da pousada disse: olha, não tem lugar no inn, na pousada. Fiquem ali que é coberto. Tem palha se a criança nascer. Não entendo como é que José, marinheiro de primeira viagem, tem que vir que ajudar uma moça tão jovem, sem nenhuma experiência, a ter o seu filho ali. Mas nós sabemos que foi neste lugar que houve uma festa. O mundo todo dormia. Israel dormia. Os grandes prosélitos daqui, os grandes religiosos ignoravam o que estava acontecendo. Mas os anjos, eles correram para cá e eles avisaram para os pastores: nós temos uma novidade, nós temos uma boa nova, nós temos um furo de reportagem, nós temos uma notícia que nunca o mundo ouviu. Ouçam, esta noite, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador. Enquanto os anjos anunciavam isso para os pastores, tinha uma estrela que estava quase que doida no universo, apontando, apontando, apontando. Foi o papel da estrela apontar o lugar. Nós vemos os céus, movendo a terra para um determinado lugar. E hoje nós estamos neste lugar. Os céus foram movidos. E o lugar era aqui. Os pastores vieram. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os reis magos não chegaram naquela hora. Porque os reis magos vieram de longe. Eles vinham armando e desarmando tendas com toda a sua comitiva pelo deserto. E quando eles conseguiram chegar em Jerusalém, o menino já devia estar bem grande. Por isso que Herodes mandou que se matasse as crianças até 2 anos, porque o menino já tinha nascido há muito tempo. E os reis magos vieram para trazer a oferta que levaria a criança com seus pais para o Egito para ficar livre da ira de Herodes. Então os reis magos chegaram depois, mas eles chegaram trazendo ouro, incenso e mirra. Tudo o que eles precisavam. Mas quando pensamos em Belém, Belém, um lugar tão cantado na época do chamado Natal. Belém, um lugar tão famoso porque aqui nasceu o primeiro rei de Israel, na visão de Deus, que o primeiro foi Saul.
Belém, a cidade do maior rei de Israel depois de Jesus. Porque nós somos trazidos aqui para ouvir o que aqui? Se até mesmo entre o povo de Israel, hoje nós vemos essa brincadeira, essa proposta do inferno. O lugar onde Jesus nasceu agora pertence aos árabes, como se Jesus fosse árabe. O lugar onde ele cresceu hoje pertence aos árabes. É árabe, Nazaré. O lugar onde o Verbo se fez carne. O lugar onde a mulher engravidou do Filho de Deus. Agora pertence ao mundo árabe. O lugar onde o Filho de Deus nasceu agora pertence aos árabes. Árabes são semitas, não são semitas. Isso para mim é a grande profecia de que o Filho de Deus vai nascer em corações que não são israelitas. Que o Filho de Deus está para nascer em todos os corações. Porque o lugar onde ele nasceu já não pertence mais a Israel. Nunca Belém foi tão disputada quanto depois que Jesus nasceu aqui. Então, nós quando olhamos para esse lugar, nos lembramos que foi aqui que ele nasceu. Aqui nós estamos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós viemos aqui para aprender que o Filho de Deus nasce onde não é Israel, onde não é semita. Ele nasce em corações que precisam dele. Nós somos esse coração, nós fomos atingidos, nós fomos rechaçados, como Israel aprendeu que devia se manter distante dos gentios. Lembramos que quando houve a primeira separação, Deus foi separado do homem pelo pecado. Depois o homem é separado do homem, como Caim se separou de Abel. Mas Deus cria uma separação que ele vai juntar. Quando ele chama Abraão, ele então vai separar judeus de gentios, porque ele quer fazer uma separação didática para nos unir todos em Cristo. E o judeu, o povo de Israel, levou isso muito a sério. Levou isso muito a sério a ponto de agradecer a Deus todos os dias. Eu te agradeço porque eu não sou um estrangeiro. Eu te agradeço porque eu sou um israelita. Então, em Abraão, ele chama essa descendência separada para o louvor da glória dele, mas Israel falhou. Israel deveria ser o showroom na presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, mas falhou. Mas a promessa de Deus é para Abraão e o seu descendente. E o seu descendente, o descendente, é Jesus. Nós vemos que em Abraão, Deus faz duas descendências. Uma descendência física, consanguínea, que vem por Isaac. É em Isaac, Jacó, que será Abraão, que será chamada a tua descendência. E Deus diz para Abraão que a descendência deles seria tão numerosa que de numerosa ninguém poderia contar. Porque se alguém pudesse contar as estrelas do céu, também poderiam contar a sua descendência, que seria numerosa como a areia que está na praia do mar. Mas quando Deus chama Isaac, ele dá a Abraão uma promessa, que é uma terra. A terra da promessa. A promessa para os descendentes de Abraão, consanguíneos, através de Isaac, é uma terra. E nessa terra eles vão ter que enfrentar inimigos da terra. Eles vão ter que usar armas para matá-los. Mas em Abraão, ele chama também uma descendência espiritual. E essa descendência espiritual, a ela é dada uma herança espiritual. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Agora, quando Deus chama essa descendência,
ele dá uma promessa. Qual é a promessa para a descendência espiritual de Abraão? O Espírito Santo dá promessa. Em Lucas 24, Jesus Cristo, na hora de se despedir dos seus discípulos, ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa para nós é o Espírito Santo. A promessa para nós é um reino espiritual, aonde nós vamos encontrar inimigos espirituais, aonde nós vamos vencê-los com armas espirituais. Por isso a Bíblia diz: as nossas armas não são carnais, são poderosas em Cristo para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de conhecimento que se levante, levando cativo todo o pensamento à obediência em Cristo. Por isso nós entramos no reino espiritual. E assim como Josué introduz o povo de Deus, Israel, na terra, eles pisam em Gilgal, primeiro acampamento dos judeus na terra prometida. Ali eles levantam o memorial das 12 pedras. E ali tudo vai acontecer. Cessa o maná do deserto. Eles vão celebrar a Páscoa pela primeira vez na terra prometida. E também eles vão circuncidar. Deus diz para Josué: faze facas de pederneira e passa a circuncidar todos os filhos de Israel. Assim eles foram liderados por Josué para entrar na promessa deles, atravessando o Rio Jordão. Nós entramos no reino espiritual, liderados por outro Josué. E esse Josué é Joshua, é Jesus, é o mesmo nome que em hebraico significa libertador, conquistador, líder. Só que este líder é Jesus, é Joshua. Nós entramos pelo batismo nele. E quando nós entramos nesse reino espiritual, deve cessar o maná do mundo. Como para eles cessou o maná do deserto, para nós deve cessar o alimento do mundo. Nós entramos no nosso Gilgal. É um novo nascimento. Para os judeus, Gilgal é a porta de entrada da terra da promessa. É o novo nascimento para nós. Entramos no reino pelo novo nascimento. E isso tem a ver com tudo o que aconteceu aqui em Belém. Do modo como Jesus nasceu aqui onde Deus nos trouxe. Em algum lugar por aqui ele nasceu. Em algum lugar aqui teve festa. Os anjos, pastores foram com suas ovelhas a um lugar onde existia uma moça recém-parida. Um homem que eu não sei as preocupações dele, porque ele sabia a implicância, sabia quem estava nascendo ali. Ela também sabia. Nesse lugar, nós viemos para ver o que significa o Filho de Deus nascer no nosso coração. Ontem vimos que o nosso coração é uma rocha de calcário dura, que não presta para ser transformada, tem que ser trocada. Mas ali a palavra de Deus é guardada. Hoje aqui nós vemos o Filho de Deus, a palavra de Deus, nascer num lugar que era próprio para quadrúpedes, para animais, no meio de animais, no mau cheiro, na dor, na humilhação, no frio. Assim ele nasce dentro de nós. Mas ele nasceu e ele cresceu. Então nós precisamos saber que o nosso coração é desse jeito. Talvez cada uma de nós esteja aqui pensando: mas eu tenho tantos pecados, eu tenho tantos impedimentos, eu tenho tantos maus pensamentos, a minha história é uma história de dor. É por isso
que nós precisamos de Jesus. Só por isso nós precisamos de Jesus. Que Ele possa nascer nas palhas frias, nojentas, no mau cheiro do nosso coração. Que Ele possa nascer ali, porque só Ele pode transformar, e por que não dizer, nos transfigurar em filhos de Deus semelhantes a Ele. Tudo o que aconteceu aqui em Belém tem a ver conosco. Era o princípio de uma história. E essa história continua em você e em mim. Um dia em Belém, um dia no meu coração, em algum momento da sua vida, desculpem, esse Filho de Deus nasceu. Em algum momento da sua vida, chegou Belém para você. E a história pode lhe contar. Eu agradeço tanto a Deus que eu me lembro da minha conversão. Porque eu cresci num lar evangélico, eu ia na igreja, gente. Eu tocava órgão na igreja, mas eu não tinha novo nascimento. Eu sei o dia do meu novo nascimento. Eu morava no Iraque, na terra de Abraão. E eu sei o dia em que essa palavra nasceu, naquela porcaria de estábulo que era a minha vida, naquela pedra suja que era o meu coração. E Ele deixou tudo para trás, para habitar ali e dizer, vem, tu és minha. Com a palavra que eu vou botar na tua boca, te enviarei a tantas nações. E os que te ouvirem, virão para mim. Pode ter certeza que não tem aqui um coração pior do que o meu, nem pior do que o seu. Mas ali naquele estábulo, no estábulo da nossa vida, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa história, das nossas mágoas, das nossas cicatrizes dolorosas, dos nossos ressentimentos, é lá que Ele vai nascer. É lá que Ele quer nascer. E depois Ele vai crescer na humildade da nossa vida. Ao que nós possamos lembrar que Deus nos trouxe aqui porque quer nos falar que o filho dele não nasceu no palácio de Herodes. Ele podia ter obrigado. O mesmo César Augusto, que ordenou o censo, podia ter feito ele nascer no palácio de Herodes. Mas não, foi aqui no estábulo. Aonde será que ele nasce? No mau cheiro dos nossos pecados. Porque um dia ele vai carregar isso tudo para nos dar vida. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar sobre Israel, cujas origens são desde a antiguidade, desde os dias eternos. Belém fica na nossa história e carregaremos sempre esse estábulo como lembrança, sabendo que o Espírito Santo vem para nos transfigurar todos os dias, para que possamos expressar o bom perfume de Cristo, dia após dia, pouco a pouco, sempre para frente, para a glória do Senhor. Amém.